Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Retomando as nossas homilias neste tempo de Advento, estamos na terceira semana, nesta terça-feira da terceira semana do Advento. Hoje o Evangelho é Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois pegou logo pelo remorso e foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje temos essa parábola dos 2 filhos, né? E Jesus logo começa esta parábola dizendo: O que vos parece? O Advento é um tempo para se fazer esse tipo de pergunta e se receber esse tipo de pergunta também da parte de Deus, da parte do Cristo também. O que vos parece? Estamos de prontidão, estamos atentos, estamos ali prontos para o chamado daquele que é Deus, daquele que é o Senhor? Vem esta pergunta, que um homem tinha 2 filhos. Se dirige ao primeiro: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Prontidão para o trabalho. Ele responde: Não quer, mas depois teve remorso e foi. Ainda há sempre uma volta, quando falta a prontidão, de podermos voltar e recompor numa ordem perfeita aquilo que foi pedido da parte de Deus e de Cristo, né? Ao segundo também, ele fez a mesma pergunta, a mesma coisa, e responde: Eu irei, Senhor, mas não foi. Este já não teve a prontidão, ainda coloca uma cena de engano, diz que vai e não vai, diz que tem prontidão e não tem. Muitas vezes pode ser também a cada um de nós, né? Neste momento, quando vamos fazer uma coisa e também não estamos ali, de fato, fazendo ou fingindo que vamos fazer esta mesma coisa sem resultado nenhum. E Jesus faz essa pergunta: qual dos dois realizou a vontade do Pai? Pois bem, este evangelho fala justamente deste ponto central: fazer a vontade do Pai. Em que consiste fazer a vontade do Pai? Trazer para si aquela mesma responsabilidade que foi dada pelo próprio Pai a cada um de nós, né? E fazer bem feito, e fazer com alegria, e fazer com prontidão. E muitas vezes isso não acontece, nós sabemos, né? Porque somos pessoas muito acomodadas, muitas vezes, né? Temos a atitude de um desses filhos que diz que vão colaborar, vão fazer, vão trabalhar, vai se fazer acontecer para se mostrar para aquele que faz o pedido, e depois nada acontece. Muito bem, o ponto central é: quem é que faz a vontade do Pai? Né? Muito bem, podemos nos perguntar também, né? Quem que faz a vontade do Pai realmente? Sou eu? Sou você? Será que a nossa prontidão, o nosso trabalho está de acordo com os pedidos que Deus e Cristo nos faz? Né? Qual a garantia de fazer essa vontade? Em primeiro lugar, nós temos novamente aqui o exemplo de João. João é um exemplo de justiça, né? De cumprimento do seu papel, daquilo que foi lhe incumbido, ele fez e fez perfeitamente, né? Podemos entender um pouco melhor se retornarmos à leitura, né?
se retornarmos à leitura deste terceiro domingo da alegria do Evangelho, né? O papel de João é um papel de obediência, de clareza, de ir fazer aquilo que Deus determinou a ele, ou seja, anunciar o Messias, o Cristo que vem. E Jesus aproveita esse exemplo de João, como exemplo daquele que faz a vontade, né? Pois João veio a vós num caminho de justiça. Muito bem. Essa expressão bíblica é típica do próprio João, porque a justiça ele a praticava, né? Não só praticava, e também a pregava, né? E como praticava e pregava? Em conformidade total com a vontade de Deus, né? E por estar em conformidade com a vontade de Deus, esse mesmo Deus torna João justo, né? Diante dos homens, ou seja, o próprio Deus testifica ali o seu mensageiro que prepara o caminho do seu filho e faz com que as pessoas venham até ele para escutar esse grande anúncio. Ou seja, fazer vontade é se tornar justo e também viver de forma justa diante de Deus. Este evangelho hoje, também pelo exemplo de João, Cristo aproveita, né, para dar ali, vamos dizer, uma incomodação ali nas pessoas que são dirigentes dos povos, né? Porque os fariseus, né, principalmente os líderes religiosos, ali não escutaram a pregação de João e muito menos a de Jesus, perseguindo a ambos, né? Matando a ambos, né? E Jesus aproveita e diz: os publicanos e as prostitutas creram nele. Ter atitude de fé das pessoas que já eram ali totalmente colocadas de lado, exploradas, né, na sociedade, e viram um anúncio de esperança naquele que viria, né, ou seja, o próprio Cristo, através da boca de João. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. O remorso foi uma característica do primeiro filho da parábola de hoje, né? Mesmo errando, indo para frente com o erro, há uma oportunidade de voltar, remorso e fazer a coisa direta, coisa que o segundo filho não fez. Falou que ia e não foi, e fim de papo, não é verdade? Pois bem, muitas vezes nós temos essa chance de pensar também se estamos achando que estamos indo adiante de uma forma em nós mesmos correta, pararmos, refletirmos e voltarmos a Deus, né? Ter o remorso e agir de acordo com a vontade de Deus. E neste dia, nesta terça-feira, então, possamos revisar os nossos remorsos, as nossas necessidades, né? As nossas paradas se transformam em remorsos de acordo com a vontade de Deus. E aí caminhar seguramente, alegremente, confiantemente, né? O anúncio é para todos, né? Pena que todos não se fazem ali dignos, né? Ficam em si mesmos para receber esse anúncio de salvação. Por isso, os publicanos e as prostitutas creram nele. Cabe a nós também acreditar naquele que João anunciava, aquele que está para nascer, aquele que nasceu, mas da qual celebraremos a sua memória, para que também a salvação nos alcance a todos, sem distinção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para cada um de vocês, irmãos e irmãs. Fique com Deus.